Ora viva, caro internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Política na Mesa, o programa que leva à mesa assuntos que marcam a política nacional e hoje não vamos fazer diferença, vamos levar à mesa dois assuntos. O primeiro tem a ver com o dia 7 de setembro, dia da vitória. Vamos olhar para aquilo que são os ganhos assinalados pelo país durante os 47 anos e as dificuldades que ainda existem neste momento, e também vamos fazer uma breve análise daquilo que foi algumas revelações feitas pela Helena Taipo no áudio que acabou vazando pelas redes sociais, em que concedia uma entrevista a um órgão de comunicação social. Para a análise destes dois assuntos, conto com a presença do Roberto Mazzinhi, em representação do Partido Frelimo. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição. Muito boa noite, Noah. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham neste momento. Desejar a todos um bom início da semana, que a hora começa e que seja uma semana frutífera para todas as famílias moçambicanas, sobretudo dos nossos munícipes daqui de Vilanculo, muito em particular dos nossos simpatizantes, militantes e membros do Partido Frelimo em todo o território nacional. Muito obrigado. Conto também com a presença do Ricardo Tembe, em representação da Resistência Nacional Moçambicana. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição, Ricardo. Muito obrigado, boa noite, Sr. Noah. Em nome da Renamo no Partido, saudar a todos os que nos assistem em diferentes cantos deste Moçambique e dizer que a Renamo está aqui também hoje para dar o nosso contributo também. Muito obrigado. Estimado telespectador, quero convidar assim neste momento a subscrever-se no nosso canal, deixar ficar seu like e comentário, diz-se em gíria popular, é muito mais fácil encontrar a verdade numa crítica do que no elogio, por isso não hesitem em deixar ficar a sua crítica, desde que seja uma crítica construtiva, para juntos crescermos. Vamos neste momento observar o nosso primeiro assunto, que é relacionado com o dia 7 de setembro, o dia da vitória. Começo consigo, Roberto Mazzinhi. Durante os 47 anos, quais são os ganhos que podemos, neste momento, avançar, que o país já assinalou? Muitíssimo obrigado. Falar de 7 de setembro é falar de uma data com múltiplos significados para os moçambicanos e, por que não, para a região austral de África. Basta dizer que o 7 de setembro foi uma data que colocou o fim da luta de libertação nacional, esta luta que é preciso sublinhar aqui e agora, que foi desencadeada pelos moçambicanos. Em frente destes esteve a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, fruto da coesão, fruto da união de três movimentos que, na outrora, tinham este objetivo primário de libertar a terra e os homens, mas de uma forma fracionada, de uma forma isolada e dividida, e com a iniciativa destes moçambicanos e sob liderança do saudoso Dr. Eduardo Chivambo Mondlane, funda-se a Frelimo a 25 de junho de 1962. E em 1964 inicia a luta de libertação nacional. E esta luta, primeiramente a Frelimo não queria entrar em ações militares, queria fazer compreender o governo colonial português para que nos entregasse o que é nosso, que é a terra. Mas os portugueses mostraram uma certa resistência. Foi nesta em que a Frelimo, imbuída neste espírito nacionalista, entraram na ação militar. Esta luta veio a ter o seu fim a dia 7 de setembro, isso nos acordos rubricados entre a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, e o governo português, na cidade capital da Zâmbia, Lusaka, um país vizinho. Foi lá onde aconteceu os acordos. Então, falar dos ganhos, os ganhos são múltiplos. É preciso notar que com
este acordo de Lusanga, que é conhecido também de Dia da Vitória. Neste dia, a Frente de Libertação de Moçambique colocou como um prato limpo à mesa que a nossa independência devia acontecer efetivamente a 25 de junho de 1975. Isto não foi por acaso, foi também a olhar e a respeitar a data e o dia em que foi fundada a Frelimo. Por isso a nossa independência foi mesmo no dia 25 de junho de 1975. Este é o primeiro ganho da independência nacional, mas além do ganho da independência nacional, este ganho da independência nacional abriu um espaço para outros ganhos, como é o caso da construção de várias infraestruturas sociais do Rovuma a Maputo e do Zumbo a Matibane, já no Índico. Construção de hospitais, construção de escolas, de estradas e de outras infraestruturas, mas também aquilo que foi a capacitação e a formação do homem para responder a esta dura realidade. É preciso também recordar que os portugueses, quando saem de Moçambique em 1975, deixaram muitas instituições, deixaram muitas infraestruturas aqui, com aquela iniciativa de que os moçambicanos não estariam em altura de colocar as coisas no seu devido lugar, mas com a liderança sábia da Frelimo, as instituições continuam a funcionar e vão continuar a funcionar até hoje em dia. As escolas são essas que já em quase todas as localidades temos pelo menos uma escola secundária, o que na altura nós não tínhamos. Esses são alguns dos ganhos dos acordos de Lusaka, que colocou o fim da luta de libertação nacional e que culminou com a independência nacional a 25 de junho de 1975. Muito obrigado, Roberto Matzinho. Consigo, Ricardo Tempo. Aliás, antes mesmo de ir para o Ricardo Tempo, esqueci-me aqui de referenciar, caro estimado telespectador, não contamos aqui com a presença da Sara Chitango, mas o seu partido disse que irá enviar alguém para poder substituí-la. Agora sim, Ricardo Tempo, como é que olha para o significado histórico do 7 de setembro e quais são os ganhos já assinalados durante os 47 anos? Muito obrigado. Primeiro eu tenho a dizer ao Sr. Noa e à televisão em si que eu sou proveniente da Renamo. E se sou da Renamo, a 3 de maio deste ano, a Renamo celebrou mais um aniversário da passagem ou da morte do nosso malogrado Sua Excelência, o Presidente Afonso da Câmara, e a VTV não nos convidou para também partilharmos este sentimento que nós na Renamo temos na perda deste homem que lutou pela nossa democracia em Moçambique. Até hoje estamos aqui num canal televisivo porque a Renamo contribuiu na democracia moçambicana. E não nos convidou, não sei se estou errado sim ou não, e é difícil também para mim para ter que narrar o historial da Frelimo, porque não sou da Frelimo, não venho da Frelimo, então é um pouco difícil para mim falar da Frelimo. E também convidar a televisão, talvez, que nas datas comemorativas também da Renamo, que nos convidem também para nos expor também, porque é que hoje que é a Frelimo a celebrar o seu aniversário, o historial da Frelimo. Eu da Renamo estou aqui, tenho que debater assuntos que têm a ver com a Frelimo. Tivemos também uma outra questão aqui que tem a ver com a alocação dos administradores, foi em Louro, se não me bote por ali, em que eu da Renamo estive aqui e vinha um documento proveniente do partido Frelimo, que dizia que tínhamos que analisar, darmos nosso ponto de vista, o que é que a gente acha para a distribuição desses administradores em diferentes distritos. Foi difícil também para nós na Renamo termos que perder minutos a debater assuntos internos
de lá da casa da Frelimo. Talvez se falasse também de Afonso da Cama neste debate, eu também partilhar com o colega Roberto, deveríamos talvez eu dar um bom contributo em relação a esta data alusiva a Frelimo, e o meu muito obrigado. Ricardo Tempo está de certa forma a dizer que o dia da vitória é uma data da Frelimo. Certo, o colega parece o nosso apresentador da televisão, acho que na introdução do meu colega do painel, o Sr. Roberto, assim, chegaste a acompanhar a introdução dele, que tudo qual ele o tratou aqui foi muito exclusivamente relacionado com a Frelimo, até não com o povo moçambicano. Não falou nada do povo, é que talvez eu poderia mesmo abandonar a Renam por um segundo, poder me auto-identificar no ser moçambicano, mas também nem o meu envolvimento, aliás, a razão de eu ser moçambicano, não chegou de o missionário que só falou da Frelimo, falou do historial da Frelimo, da proveniência da Frelimo. Repito a dizer, custa-me aqui ter que contribuir sobre os assuntos internos da Frelimo, porque na Renam também temos muita história na Renam. Passou aqui o André Matado de Machangaís, o homem que iniciou com essa dura luta pela democracia. Passou daqui o Afonso da Cama, que celebrou-se em maio o seu aniversário. Não sei se no dia 4 de outubro também, como essa data envolve a Frelimo e a Renam, não sei se a televisão terá a capacidade de nos fazer debatermos sobre esse dia 4 de outubro, não sei. Mas hoje falar da Frelimo, ter que eu definir os assuntos internos da Frelimo, nem capacidade não tenho e nem conhecimento, nem estou interessado, porque sou proveniente também de uma outra família da Renam. Muito obrigado. Roberto Matsim, o Ricardo Tempo levantava aqui um ponto que o dia 7 de setembro é uma data da Frelimo. Se tratando de uma data dita como da vitória do povo moçambicano, podemos afirmar que esta data é do partido Frelimo? É verdade, o que o César fala tem que ser o próprio César a responder. Eu estou a dar a minha contribuição de forma singular, estou a dar a minha contribuição de forma coletiva como mandatário, como representante legal neste programa oriundo da Frelimo. Essa pergunta não me traiçoa, ou a temática que estamos a analisar aqui tem a ver com os ganhos dos acordos de Lusaka. Eu fiz um historial daquilo que são os ganhos do dia 7. Nós não podemos começar a fazer uma descrição como se estivéssemos a podar uma árvore. Se nós queremos derrubar a árvore, é preciso que as raízes saiam à superfície. Nós não podemos falar dos acordos de Lusaka sem, contudo, fazer a contextualização que os acordos de Lusaka é fruto da luta de libertação nacional. Esta luta de libertação nacional foi movida pelos moçambicanos. E esses moçambicanos estiveram sob a liderança, uma liderança sábia, da Frelimo. Isto é preciso dizer. Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, foi esta Frelimo que lutou durante os 10 anos que culminou com os acordos de Lusaka a 7 de setembro de 1974. Em termos de ganho, nós tivemos a independência. Comecei a falar de tanta coisa que está a acontecer até hoje em dia. O que se calhar aquece o convidado deste programa, o nosso colega, é ter falado a Frelimo. A Frelimo é um partido maduro, é um partido com história, é um partido que até confunde-se com a história do próprio país como Moçambique. Nós estamos a falar de independência nacional, nós não vamos deixar de falar da Frelimo, porque a Frelimo é que esteve lá em frente a fazer este trabalho. Estamos a falar da fundação da Frente de Libertação. Se calhar o que lhe moveu um pouco o nosso colega foi quando nós dissemos que a Frelimo foi fundada há bastante tempo, antes da Renam. A Frelimo foi fundada a 25 de junho
de 1962. No entanto, a mesa das negociações em Lusaka, este período levou mais ou menos 5 dias, se a memória não me traçou, foi de 5 a 7. Os acordos foram rubricados no dia 7 de setembro de 1974. A delegação da Frente de Libertação de Moçambique entendeu e escolheu que o melhor dia para a nossa independência não podia ser um dia qualquer. Tinha que ser efetivamente no dia 25 de junho. Aliás, dia 25 de junho coincide com o dia da fundação da Frente de Libertação de Moçambique, que é a Frelimo. Isso dói, mas tem que ser dita e tem que ser repetida. Então, quem acha que isto tem que ser alterado, vai pegar na própria história, vai reescrever, vai colocar dia 5 de maio, dia 5 de dezembro, conforme ele achar. Mas a história real que nós devemos deixar como legado aos nossos jovens é que é a Frelimo que desenhou e colocou que a independência fosse a 25 de junho de 1975. E os ganhos são esses. Temos aqui uma televisão. No período colonial não tínhamos uma estação televisiva em Moçambique. Não tínhamos jornalistas moçambicanos. Não tínhamos comentadores como hoje temos aqui em Vilanculo. A própria liberdade de expressão nós não tínhamos. Nem para estudar não tínhamos esta prerrogativa. O moçambicano, mesmo com habilidades afetivas, habilidades de que natureza, tinha que estudar até 4ª classe. O moçambicano tinha que só saber consertar uma máquina e isso, mas aquilo. Não tinha que ter uma bagagem muito suficiente para outras classes subsequentes. Mas hoje a pessoa estuda até onde acha que deve. Muito obrigado. Ricardo Tembe, tendo em conta que o dia 7 de setembro comemora-se a vitória do povo moçambicano, e na sua última intervenção disse que esta era uma data da Frelimo. Por que este pensamento? Porque os objetivos que levaram os 3 movimentos que uniram-se e lutaram pela defesa da pátria, que resultou num único nome que é a Frelimo, apenas só foi derrubar o poder para ficar a beneficiar 3 pessoas, não o povo moçambicano. É por ali que eu disse que esta aqui é uma data da Frelimo. É uma data da Frelimo porque os moçambicanos, que somos todos nós, não chegamos a usufruir da razão que fez com que a maior parte dos nossos concidadãos moçambicanos perdessem a vida na luta contra o colônio português em Moçambique. Portanto, podemos dizer, segundo o Ricardo Tembe, não podemos de certa forma dizer que houve alguma vitória para o povo moçambicano? Não foi para o povo moçambicano. Foi para a direção da Frelimo. Foi para a direção da Frelimo. Por isso, que são eles até hoje, se formos a olhar, que estão a dançar uma rebenta ali, nós que estamos no cantinho com a nossa desgraça, estamos aí. E o Sr. Noah também, como está no grupo, não faz parte, porque está no grupo daqueles que não são da Frelimo, estás fora. Os que são da Frelimo, sabe, só para estar aqui a falar deste assunto, sabes que lhe incomoda o nosso colega, sabes que o nosso colega está preocupado ultimamente, no íntimo dele, está mexido com o que está a acontecer. Por isso eu repito aqui, recarrego a dizer que foi uma data para certas pessoas, não para o povo moçambicano, que inclui a mim também, sou moçambicano. Muito obrigado. Roberto Matzinho, em conversa com alguns munícipes, falando, a equipa de reportagem da Vilanculo TV, acabaram dizendo que, neste momento, tendo em conta a instabilidade militar no centro do país e com o terrorismo na província de Cabo Delgado, não se pode comemorar nenhuma vitória, não há nenhuma vitória por comemorar neste momento. E o Ricardo Tembe acaba também dizendo que não houve vitória para o povo moçambicano, mas sim apenas para o partido Frelimo. Eu não compreendi bem a sua questão. Dos munícipes por vós entrevistados, dizem que não se pode comemorar uma vitória de quem?
não se pode comemorar vitória devido à instabilidade militar no centro do país e também a questão do terrorismo na província de Cabo Delgado. Há uma coisa que nós devemos compreender e sublinhar. O tema em análise são os ganhos de 7 de setembro, ou seja, dia da vitória. Aquele dia 7 de setembro de 1974 é conhecido, em outras palavras, em outras terminologias, como sendo dia da vitória. Nós não vamos deixar de dizer que o 7 de setembro é dia da vitória porque estamos braços com a situação de terrorismo, estamos com a situação da Covid-19, não. Aquela data continua, ou aquele dia continua a ser considerado dia da vitória. Não, no entanto, de promover festas como tal, mas nós, de forma individual, a nível de bairros, a nível de quarteirão, nós temos que fazer uma reflexão profunda dos melhores homens desta pérola do Índico que se entregaram à causa nacional de libertar a terra e os homens e evidentemente lograram seus intentos ao assassinar os acordos de Lusaka nesse dia 7 de setembro. O que está a dizer o colega não é muito verdade. É que quando ele ouve, acompanha esta história toda real de uma nação, ele sente uma certa coceira. Esta é uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade do seu partido e não pode confundir a opinião pública aos moçambicanos. E esta luta de libertação nacional tinha em vista, de facto, libertar a terra, quer dizer, este país todo e os moçambicanos do jugo colonial. E os moçambicanos foram libertos, a terra também foi liberta. Foi também nessa perspectiva que a Frelimo entendeu, à luz das negociações, que a nossa Constituição devia ser também proclamada no mesmo dia da nossa independência, não é? Então, se perante a Constituição da República alguém diz não, eu não respeito a Constituição da República porque isto tem a ver com a Frelimo, quer dizer, isto, quer dizer, não sei que nome podíamos dizer, se é uma questão de ignorância ou é de estar a pensar com o resto do corpo fora de Moçambique. Não sei se eu é que perdi o fim de pensamento ou o colega é que perdeu. A sua intervenção, senhor apresentador, senhor Noah, dizia que o povo diz que não podemos comemorar o dia 7 de setembro. Por quê? Eu que estava a perguntar, a pergunta era essa. E ele, na sua intervenção, também foi dizer de forma individual. Ele falou de forma individual. E eu estou a defender de forma coletiva. Sabe onde é que há a diferença? Quando eu disse que era o dia da Frelimo, era mesmo nesse aspecto em que ele, além de responder à preocupação, à pergunta que foi colocada, a que dizia que o povo diz não pode celebrar ou comemorar esta data, 7 de setembro, porque não o acha ser um dia de vitória. Que vitória é essa? Os outros ainda nas desgraças, os outros ainda no mato, em conflitos, e nós vamos estar do outro lado a celebrar. E ele diz que era de forma individual. Por isso ele, como é da Frelimo e com os seus aliados lá na Frelimo, comemoraram de facto essa data e vão continuar a comemorar. Mas eu, como represento o povo aqui, defendo uma vitória coletiva, em que todo o povo moçambicano, todo moçambicano, na minha opinião, deveria se sentir também dono dessa mesma vitória. É por ali que eu digo que a Frelimo apenas só foi derrubar o poder para servir a um número de pessoas.
como vimos aqui a falar de individualidade, é exatamente o que eu estou a dizer aqui. Eu estou a falar do povo, eu falo do povo no coletivo. E até quando ouço também que o povo deu esta pergunta, também sou da mesma pergunta, da mesma opinião, eu me alio a essa maioria das pessoas que foram entrevistadas pela televisão, a que dizia que não podiam celebrar. Ele celebrou porque sim. Ele tem condições para celebrar, ele está livre para celebrar, e nós, que não estamos livres. Ele acha que está livre porque ao sair daqui ele vai descansar, mas não pensa pelos outros. No outro canto de Moçambique, faz sentido, o outro canto de Moçambique estão mal e ele a celebrar desse outro lado? Eu dou essa pergunta também ao senhor, para como jornalista me ajudar a analisar. No canto de Moçambique, lá em Cabo Delgado, os outros estão a morrer e ele está a festejar, a celebrar. Faz sentido? Não tem resposta, mas não és culpado. É que o tema em si não faz sentido, não há razão também de estarmos aqui a falar quando o dia da festa dos moçambicanos chegar, senhor Noah, haja ouvir moçambicano, incluindo o senhor Noah sozinho por dentro, vai se sentir dono desta pátria. Muito obrigado, estimado espectador. Vamos neste momento observar uma curta pausa e voltamos dentro de instantes. Vamos continuar a olhar para esta questão. Só voltamos mesmo para poder tocar aquilo que são as dificuldades que o país ainda enfrenta e as possíveis soluções para essas dificuldades. E também vamos olhar para o nosso segundo e último assunto para esta noite, que são as revelações feitas pela Helena Taipo no áudio que acabou vazando nas redes sociais. Até já! Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco. Estamos de volta para a segunda e última parte do programa Política na Mesa. Vamos continuar a observar a questão do dia 7 de setembro e neste momento começo consigo, Roberto Matzinho. Quais são as grandes dificuldades que o país neste momento ainda enfrenta? Eu não chamaria de dificuldades como tal, porque o país é este que nós temos, as instituições estão a funcionar normalmente, o governo está a desempenhar o seu papel. Chamaríamos de desafios, como qualquer país que tem desafios, como qualquer instituição que tem desafios, como qualquer casa tem os seus desafios. Nós entendemos como a Frelimo que os desafios são enormes. Estivemos aqui a falar, a colocar o nosso ponto de vista com relação aos ganhos. De facto, alcançamos a independência nacional, mas estamos ainda a construir, estamos ainda a lutar para conquistarmos a independência econômica efetivamente dita. O que seria isso de independência econômica? A independência econômica irá deixar os moçambicanos, irá deixar Moçambique da mão estendida, não é? Se nós precisamos de algo, dependermos do vizinho, se precisamos de água, termos que pedir àquele outro país, isto vai acontecer, é normal, mas muitas das situações em termos da produção e produtividade tinha que acontecer conosco mesmo. E isto está a acontecer de uma forma gradual,
É preciso dizer que, num passado muito recente, os munícipes de Vilanculo tinham que comprar, por exemplo, verduras fora da área municipal, ou os produtores de Mapinhane, de Inhassoro, tinham que trazer os seus produtos aqui em Vilanculo. Mas ultimamente isto não ocorre, os moçambicanos estão engajados, todos entendem que devem produzir para poder se alimentar e o resto vender para comprar uma e outra coisa. Então, o nosso país tem estes desafios da independência econômica e nós acreditamos que gradualmente, de facto, estamos a ganhar terreno, estamos a conseguir isto. Não há de ser de hoje para amanhã estarmos nas situações em que estão aqueles países que até exploraram Moçambique. Mesmo Portugal, que foi uma potência que colonizou-nos durante 500 anos, recente de algumas situações no seu dia a dia, em termos nas instituições, em termos do capital humano, não resolve por si só. Mas é preciso entender que durante esses 500 anos eram roubadas aquilo que são as nossas riquezas e alimentavam as suas indústrias, alimentava de uma forma robusta aquilo que é a sua economia e nós nos encontrávamos na situação de desfavorecido. Mas, paulatinamente, estamos a ganhar o terreno como está. Muito obrigado. Ricardo Tembe, neste momento, quais são as dificuldades que o país enfrenta? Depois desses 47 anos após a assinatura dos acordos de Lusaka. É lidar com corruptos. Esses são os desafios que o país enfrenta ao longo deste intervalo, porque é um assunto. Lidar com corruptos. Corruptos, a ideia é desviar o que é comum para o uso pessoal. Eu acho e considero isto de um desafio, de facto, para o povo moçambicano. É um desafio maior, lidar com corruptos, lidar com ladrões. É um desafio. É um desafio que nos é colocado em frente. E aqui recordar uma coisa também. Eu não fui a Renamo por interesses monetários, financeiros. Na Renamo não se distribui dinheiro. Na Renamo nem há oportunidade de emprego. Mas sim, eu juntei-me a Renamo por acreditar nos ideais, nas suas políticas. Sim, foi o que me fez estar na Renamo. Agora, aqueles que foram a uma certa formação política, a busca de interesses financeiros, emprego, acesso de emprego, mesmo com erros, vão continuar a babar e a defender coisas erradas. E eu, como não sou da Renamo, da Frelimo, sou da Renamo, defino que os grandes desafios que o país enfrenta é lidar com Nem ladrões. sabe de que partido é. Nem sabe de que partido é. Ora, não é da Renamo. Não, eu queria dizer que não eu sabe, sou da... não, você não sabe de que partido é. Ok, agora é minha vez, agora é minha vez de Ah. falar, mesmo que te dói essa coisa de que a sua coligação é grupo de ladrões. Mas a verdade é essa, mesmo que te doe. Aliás, até eu fui ensinado uma coisa na Renamo, de ter que te perdoar. Eu, se fosse por mim, eu te perdoo, irmão. Acho que nem és culpado. Nem aqueles que estão lá na Frelimo, se fosse por mim, eu os perdoo. Estão lá, roubaram, estão aí a roubar, mas a verdade está cada dia mais a sair. Mesmo aquele que não tinha vista, que não tinha ouvidos para ouvir, consegue ver sozinho. Até o irmão também já está numa triste vergonha. É vergonha. O Partido Frelimo, meu irmão, nos envergonha até no estrangeiro. E quando a gente viaja para fora, somos contados todos moçambicanos, eles são esses ladrões. O que acha daquilo que está a acontecer hoje em Moçambique? No mundo em si, só por causa da sua formação política?
que não consegue dizer o que é nosso é para nós todos. Por isso, se ou não, eu não tenho muito a alongar com este ponto, senão talvez perdoar este irmão que está aqui a defender comer ele sozinho enquanto os outros estão na desgraça. Muito obrigado. Roberto Matzinho disse que o grande desafio que o país enfrenta neste momento é a independência econômica. Qual pode ser a saída neste momento? A saída já foi equacionada. Eu apresentei alguns exemplos e eu preciso também recordar, não, se calhar pela sua, desculpe o que vou dizer, se calhar pela sua idade, pode não ter a dimensão do que vou dizer. Mas Moçambique, meu irmão, não estaria onde está hoje se não fosse a questão da destruição que o partido deste jovem aqui criou, sobretudo aqui em Vilanculo, onde nós estamos. Vilanculo acho que teria um desenvolvimento assinalável lá para a década de 80, mas a própria formação política deste irmão que está aqui andou a dilacerar os moçambicanos, sobretudo os que viviam aqui em Vilanculo. Queimavam escolas e até hoje continuam a queimar, continuam a matar. Quando encontram a pessoa, metem num almofariz, pilam. Quer dizer, situações desumanas é o que a Renamo sabe fazer. A Renamo é mestre nas matanças, é mestre na destruição. Então, quando é encontrada numa situação, procura ter argumentos, falar disso, mas todos os moçambicanos sabem o que é Renamo. Até essa expressão da Renamo é mais suavizada. Aqui em Vilanculo, muito em particular, ou na zona norte da província de Inhambane, sabe que esses são machangas. Os machangas são esses que não perdoam, são esses que matam, são esses que estão com raiva a todo momento e ódio de outras formações políticas. Não sabem fazer política, o que sabem é politiquice. Tudo o que está a falar este colega aqui é politiquice. Não está a perceber nada. Não está a perceber nada. Só está a falar aquilo que é dito por uma pessoa também com menos bagagem ali e se ocupa o tempo aqui na televisão. Ninguém está a roubar. Quem está a roubar tem o seu destino. Então, não pode colocar uma salada num trabalho que está sendo levado a cabo pelas instituições da justiça e tentar fazer um aproveitamento político aqui. É melhor analisar os temas que são colocados aqui. Não crie politiquices. Há momentos de politiquices lá na sua formação política dos próprios machangas que matam e destroem. Muito obrigado, Roberto. Sim, Ricardo. Só para terminar, porque há coisa que o colega pode não ter informação. Machanga é apelido de alguém. Essa mesma pessoa, para o seu conhecimento, chamava-se André Matadi Machangaíssa, o primeiro comandante da Renamo. Então, eu sou da Renamo, não sou de Machanga. Sou da formação política chamada Resistência Nacional Moçambicana, abreviada, fica Renamo. Machanga é sua coisa, mas o membro que já passou na Renamo chamava-se André Matadi Machangaíssa, para ficar já saber, para não vir mais num espaço televisivo dessa, falar coisas sem conhecimento. Muito obrigado, seu nome. Ainda consigo, Ricardo Tem disse que o grande desafio que o país neste momento enfrenta é lidar com corruptos. Qual pode ser a saída para esta situação? É a justiça trabalhar, assim como já começou a trabalhar muito sério, recolher todos esses ladrões e devolver tudo o que pertence a todos nós. E pôr ordem na justiça para este país andar. É só o que falta. É recolher os ladrões. Todo aquele que roubar, ser recolhido. No exemplo da lista que está em desfile aí na BO. É a única coisa que existe. Esperamos da justiça
resolver e ultrapassar esse problema de ladrões neste país. Muito obrigado, estimado telespectador. Vamos neste momento observar o nosso segundo e último assunto para esta noite, que é mesmo as revelações feitas pela Helena Taipo no áudio que acabou vazando nas redes sociais, em que concedeu uma entrevista a um delegado de um órgão de comunicação social. Começo consigo, Roberto Mazzini. Como é que olha para estes pronunciamentos e revelações feitas pela Helena Taipo? Muito obrigado, Noah. Nós não vamos comentar o assunto ora colocado à mesa por uma questão muito simples. Se for o caso, a Helena Taipo está neste momento numa situação com a justiça moçambicana. Está neste momento, ou goza neste momento, o termo de identidade, liberdade condicional, faltando, por conseguinte, o seu julgamento. Há matérias de que ela é indiciada, ela como cidadã é indiciada. Chegado o tempo, a título de exemplo de outros julgamentos que ocorrem a nível do nosso país, ela será notificada para sentar à barra do tribunal e se defender dos casos que lhe são imputados. Neste momento, para nós como Frelimo analisar se ela falou, concedeu uma entrevista, eu, se tivesse o jornal em minhas mãos, podia fazer o seu devido comentário. Se tivesse um vídeo da tal televisão que entrevistou como ato oficial, podia comentar. Então, esta situação de uma entrevista ora vazou nas redes sociais, eu não tenho, o meu partido não tem conhecimento. Então, nós nos distanciamos ao fazer um comentário de algo que alguém provavelmente tenha feito aquilo para ganhar os seus objetivos. Muito obrigado. Ricardo Temba, assim que qual é o seu comentário relativamente às revelações feitas pela Helena Taipo? Muito obrigado. Eu acho que esta senhora, membro sénior do Partido Frelimo, desmanchou tudo para o povo moçambicano, permitiu até aqueles que não tinham informação daquilo que acontece ou que esteja a acontecer aqui. Ela foi uma peça muito útil para o povo moçambicano. O que ela fez é o de dizer que, olha, mesmo que só assassinada, mas o povo deve saber que há isto. Também ainda nessa intervenção dela, no áudio, eu tenho áudio, eu também já recebi o áudio, que foi distribuído pelo Sr. Noah, também que apanhou com muitos, que também havia recebido com muitos lá fora. No minuto 20 minutos e 21 segundos, até ela sentiu-se muito mal quando disse que, quase a acusar que o presidente da República atual é quem matou o presidente Afonso Dhlakama. No minuto 20 minutos e 21 segundos do mesmo áudio, ela até lamenta de este senhor a referir o presidente da República de Moçambique atual, que não poderia continuar até ainda ser chamado presidente da República de Moçambique, porque há muitas lacunas que estão por detrás dele. O que significa para mim, em termos políticos, que a própria Frelimo, como se diz
num provérbio muito popular, tudo o que tem princípio tem o seu fim. Este aqui, meu irmão, é o fim da Frelimo e não poderia chegar-se a um fim sem que haja o culpado. Como a Frelimo já chegou, encostou sozinho na parede, pelos seus próprios comportamentos, por isso, entre eles lá na Frelimo, este outro diz que não posso comentar, a outra Nampula diz que o culpado é Nhuse, o próprio Nhuse diz que vão presos os outros. Ainda está a vir um teatro gratuito, meu irmão. Te chamo de irmão por seres moçambicano. Ainda está a vir um teatro gratuito neste país. Sinto muita pena do meu irmão, até lhe perdoo. Ele não é culpado. É a formação política a que ele pertence, porque nem ele se sente envergonhado. Está envergonhado esse irmão. Só para ele vir aqui dizer, eu sou da Frelimo, defender. Está aqui com um ponto ligado a um áudio de um membro sênior do seu partido. A Helena Taipo, quem não conhece a Helena Taipo aqui em Moçambique, que ela é da Frelimo, conforme ela também narra lá, quem não conhece os efeitos da Helena Taipo aqui em Sofala. Só como é assunto que envolve corrupção, roubar para os outros. Esse irmão, até vamos lhe perdoar. Eu te perdoo, irmão. Não és culpado. É a formação política que pertence. E não há última coisa. Eu até de viva voz tenho razão e aqui perante hoje dizer aos moçambicanos, não estou a fazer publicidades políticas. Não é isso que estou a fazer. Mas a única esperança deste país está nas mãos da Renamo. Com a Frelimo acabou. Muito obrigado. Roberto Mazzini, a Helena Taipo ainda no referido áudio disse que todos deviam ir para o banco dos réus, desde o presidente da República, para que todos respondessem a esta questão das dívidas ocultas e devia-se deixar de fora os já ouvidos, que segundo ela são peixes pequenos entre vírgulas altas. Como é que olha esta situação? Não, eu não queria desenvolver muito este assunto. Respeito primeiro a instituição, respeito o programa que está a moderar neste momento e eu acho que naquilo que é política editorial deste órgão de comunicação, eu não acho sensato uma televisão que se acha televisão propor um tema com base em falácias naquilo que uma pessoa vai publicar nas redes sociais e trazer como tema para ser analisado. Eu acho que temos que trazer temas de assuntos factíveis, de assuntos que aconteceram, que foram tornados públicos por canais próprios. Porque o assunto das redes sociais, agora que estamos aqui, alguém pode fazer aquilo que acha em nossos nomes, até usar as nossas próprias vozes. Aliás, alguém pode levar uma imagem nossa, anexar algumas pessoas, dizer que nós estávamos na festa X, enquanto não. Eu não nego, mas se tivéssemos o jornal, disse de um jornal, é melhor que diga que jornal é esse. E termos o jornal aqui, este é matéria factível e oficial. Então dizer vazou nas redes sociais, eu não posso sair de casa, não posso sair da minha formação política para ver, analisar assuntos das redes sociais. Muito obrigado. Senhor, não, desculpe. Sim, certo. Por favor, eu estou a pedir que pelo menos lhe entenda. Ele disse que ele não nega. Ele não nega. Eu que sou proveniente de um partido político, que sou, entre aspas, político, entendi, que ele não nega.
Não sei se ouviu essa parte, quando ele diz que ele não nega. Eu estou a pedir para você... Ele não nega. Estou a pedir para o colega Ricardo não ser o meu encarregado de educação, também para não selar palavras na minha boca. Fala aquilo que sai da sua alma, fala daquilo que sai do seu partido político. Não usa as minhas palavras para atingir aquilo que você quer falar. O que sai de mim, Sim. eu recebi o teu sentimento. Sim, não. Que não negas aquilo que a fragilidade que está a acontecer. Eu percebi-te muito bem. Não és culpado, não negas. Eu percebi-te. Eu disse, eu como sou de uma formação política e percebi o teu fim de pensamento, não negas. A realidade é aquela, Sr. Noah. Ele não nega, porque a realidade é aquela. E o Sr. Noah também. A realidade é aquela, Sr. Noah. Muito obrigado, Ricardo. Mesmo para encerrar o programa, o Roberto Mazzini acabava aqui dizendo que havia a necessidade de trazermos esse jornal para que tenhamos a certeza que foi vinculado. Aliás, ela prestava entrevista a um órgão de comunicação social. Quero aqui apenas, em muito curto tempo, ler o comunicado do referido jornal. Colega, não vamos para leituras. Qual é o jornal? Porque não é o colega que sabe ler só. Todos nós aqui sabemos ler. Qual é o jornal? Qual é a edição? O que está a falar agora, o que está a trazer à mesa, foi da edição X do dia K do jornal Y. Só isso. Nada de nos trazer. O senhor faz apenas a televisão e trabalhas com bases. Sim. As bases são essas. A televisão, as bases são essas que o senhor Noah encontrou. O senhor Noah encontrou as bases e essas mesmas bases. Eu também, senhor Noah, tenho ali a informação. Esse mesmo áudio da voz da Helena Taipo recebi ontem também. Sabe? Não recebi aqui em Vilanculo. Recebi fora de Vilanculo. Senhor Noah, em nosso dialeto de Vilanculo a gente diz o seguinte: Lukumate mahala aquele, água rolela. Se a água despejar-se, ninguém tem capacidade de recolher a mesma água. Aconteceu. É o que está a acontecer. A realidade da direção toda ela da Frelimo é o que está a acontecer. É o que estamos a viver. Não é dialeto, é língua local, não é dialeto. Muito obrigado. O Roberto Mazzini prefere não tecer quaisquer declarações sobre este assunto das revelações feitas pela Helena Taipo, e deste modo vamos colocar um ponto final à apresentação do programa Política na Mesa. O próximo encontro fica marcado para o próximo domingo, à mesma hora. Até lá, fique bem.